Muito axé a todos, sou o Babalorixá, José Dogum, e hoje eu dou início a uma série de vídeos, estava muito esperado aí, foi avisado. Eu vou ensinar a vocês, passo a passo, como funciona a iniciação de um filho, dentro da religião afro, desde o seu início, a primeira obrigação, até a ele se tornar um Babalorixá também. Passo a passo, obrigação a obrigação. Nesse primeiro vídeo eu vou ensinar a obrigação de Mioró, das ervas, materiais que vão, tudo, vou colocando aqui, e conforme você vai vendo, você tiver dúvidas, coloque abaixo aí, faça uma pergunta, bote a dúvida, para que eu faça um novo vídeo para esclarecer. Não estou fazendo diretamente assim da cabeça, então sempre vai ficar algumas falhas com certeza, mas eu vou esclarecer o máximo que puder aqui, desde que o filho entra na casa, ele dá aquele tempo, conhecer primeiro a casa, conhecer o Pai de Santo, os irmãos, e assim que ele se sentir à vontade de fazer a sua iniciação, fazer a feitura do seu orixá, aí a gente começa a trabalhar, então o filho nesse sentido. A primeira coisa para fazer essa obrigação é eu sentar com o filho, no jogo de búzios, na mesa de búzios que está aqui, e jogar o seu orixá, confirmar o seu ori, seu ajuntó, aí eu vou jogar também a sua reza, vou jogar o nome completo do seu orixá, o orixá não é só aquele primeiro nome, ele tem mais nome, ele tem o nome, sobrenome e mais uma partezinha que a gente não passa às outras pessoas, que a gente chama de segredo. Então, o segredo do orixá é o filho que fica somente o Pai de Santo com esse nome. Por exemplo, um Ogum, ele vai ter um segundo nome, O segundo nome pode ser Ogum Adjolá, que é o meu caso, tem o Avagã, tem o Onira, tem Diolá, então, entre outros. E fora esse nome, ainda veio o segredo, no caso, o segredo do meu orixá não se diz, mas como tem muito tempo de vasilha, eu coloco aqui, o nome do completo do meu Ogum é Ogum Adjolá Omi Adei. Então, tudo isso é jogado primeiro, para depois a gente dar continuidade. Aí depois desse jogo, desse caminho, a gente começa a ver o material, E começa a preparar o material, as ervas, depende do orixá, são 7 ervas, a maioria são 7 ervas, o Xangô é 6 ervas, os cabeças grandes que a gente chama são Oxum, Iemanjá e Oxalá, no caso são 8 ervas, o Oxalá pode ser 12 também, Então nessa primeira obrigação das ervas, vai essas ervas. Aí um dia antes de fazer a obrigação, o filho vem macerar essas ervas, ele macera com as mãos na água, esfrega bastante para tirar toda aquela energia das ervas para passar para a água, e aí vai o material. A gente vai o material para a primeira obrigação, um pano de cabeça, ele chama também de trunfa, aí vai a quartinha, a primeira quartinha, que é a quartinha onde vai a água do orixá, que é a purificação da pessoa, da purificação do ori, junto com as ervas, vai também algodão, mel, perfume, o ori, a banha de ori, que sela o ori do filho para proteger, para não entrar mais energia, E tem também as frentes, que a gente chama, que são oferendas, as primeiras coisas que entram no quarto santo, no dia que vai ser feita a obrigação, são essas oferendas. Aí vai a oferenda do Bará, Bará sempre vai a oferenda,
né? E depois vai a oferenda para a cabeça do filho, dependendo do seu orixá, vai aquela oferenda, vai uma oferenda, né, para madrinha ou padrinho, né, o orixá desse padrinho, né, e uma oferenda para o dono da casa, no caso aqui da casa, uma oferenda para o Ogum, né? Então são as primeiras coisas que entram dentro de um quarto de santo. Aí depois, a guia, que é a guia de contas, né? No caso, essa aqui é uma guia, né, de Babalorixá, que a gente chama de Delogum, né, ou Imperial, né? Mas é para quando já estiver mais adiantado o filho, a gente vai chegar em outros vídeos falar sobre isso. Então, após ele macerar as ervas, vai tudo para dentro dessa energia, né? Ele vai colocar mel, perfume, o mel para trazer doçura, né? O perfume, né, para imantar, para trazer, né, bons fluidos. E o ori é aquele que vai direto na cabeça, né? A gente diz que o ori ele é um remédio espiritual, né? Uma pessoa quando tem muita dor de cabeça, nada de remédio passa, e passa o ori é porque ele deu uma acalmada no orixá. Então, é um chamado do orixá que está acontecendo, por isso que a dor de cabeça não passa nem com remédio, né? Se passou o ori, ele passou, é espiritual, é o chamado do orixá. Se não passar, aí é outro problema, né? Porque ele não é um remédio para outros problemas, ele é só para dar uma acalmada no orixá, né? Aí vai para dentro dessas ervas maceradas, então a quartinha, vai a guia, né? Nessa primeira obrigação de Mioró, vai uma guia só guia 5 pessoas, mas tem mais uma guia, e na próxima obrigação de Aribibó, vai uma guia pequena que vai em cima do ori também, junto com uma moeda. E depois vai aumentando essas materiais, né? Então, no dia, né, a gente vem com o filho ali, o filho toma um banho nessas ervas, né, essas ervas foi feita ali, é separado uma quantidade para tomar um banho do pescoço para baixo, para tirar tudo que é energia negativa lá de fora, né, e aí depois ele senta na frente do quarto santo para a gente fazer a obrigação. Ali a gente faz a obrigação cantando o rezo, né, do orixá, chamar o orixá do filho, né, para fazer uma ligação entre o orixá e o subconsciente da pessoa, né, para que a primeira, né, a iniciação, a primeira energia do orixá com o filho, para ir acostumando o orixá com o filho com a energia do orixá. É sempre uma obrigação muito bonita, tem muita energia, né? A gente não filma essas obrigações porque pode chegar um orixá, desculpe, e o orixá quando chega na nossa raiz, que é Jeju e Gessá, ele não pode ser filmado, porque na nossa raiz o orixá quando chega a pessoa não pode saber, não é igual o candomblé, que a feitura é diferente e pode saber. A gente, quando coloca o banho das ervas no filho, a gente coloca no banheiro uma vela ligada, né, e faz toda a chamada de Bará, Oxalá, Orixá, Orixá, né, para que ele venha com a sua energia ajudar a purificar o filho naquele momento, preparar ele, o corpo dele para essa obrigação, para que ele esteja o mais puro possível, né, para essa entrega, né. Depende muito de casa para casa. Na minha casa, né, na nossa raiz, o filho fica 24 horas deitado no chão. Isso a gente diz deitar para o orixá. Ele fica ali tipo um retiro espiritual, onde ele não olha para a rua, onde ele não vê relógio, não usa celular, não usa nada. É o momento dele com o orixá, com o sagrado. É uma entrega de profunda paz. Ele tem que ter com o seu orixá, onde ele, né, se concentra, conversa com o seu orixá, diz o que ele quer,
junto com o orixá. Claro que o orixá vai ver o que é melhor para ele, né, mas sempre é uma obrigação que traz muito axé, muita energia, né, e essa obrigação, né, no momento que coloca as ervas então, na cabeça, a gente primeiro coloca o algodão, né, e coloca depois a moeda e coloca as ervas chamando pelo orixá. Né? Então, vai ficar muitas dúvidas aqui, com certeza, né? Por exemplo, por que a oferenda do Bará sempre vai? Porque o Bará, né, na lenda do Bará, ele é o primeiro a ganhar qualquer comida, qualquer oferenda, ele é o primeiro, né? Se você vê a lenda do orixá, você vai ver o porquê. Né? Então, qualquer obrigação que tu faz, o primeiro a ser agradado é o Bará, né? Para que ele segure, né, toda a carga da casa, das pessoas que vêm, ele vai segurar essas cargas, né, para que seja de muito axé positivo, né, para quando o filho levantar dessa obrigação, ele levanta com um novo caminho, com um novo pensamento, né, para que traga assim uma energia de evolução, tanto espiritual quanto material. Vai começar a equilibrar o material do filho para que ele continue até fazendo essas obrigações. Né? A quartinha, né, a primeira obrigação ela é a morada do orixá. Na próxima obrigação, a de Ariri-Bibó, né, vai mais outra quartinha e aí já vai, né, outra guia pequena em cima, né? Eu já faço essas duas obrigações na mesma, né? Porque a obrigação de Mioró, ela dura em torno de 6 meses para fazer a outra. Então, para não ficar muito perto e axé e gasto, eu já faço as duas juntas. Eu faço o Mioró, que é as ervas, espera aí uns 15, 20 minutos, né? Filho sentadinho, quietinho, né? E para depois reiniciar o Aribibó, já em cima das ervas mesmo, né? Os elementos como o mel, como eu disse, é para trazer a doçura, né? O perfume, né? Para trazer encanto, né? A nossa essência, né? A banha de ori, né? Como eu já disse, ela serve para selar o ori do filho, para que não entre cargas negativas, né? O mioró é o equilíbrio, é a primeira obrigação, digamos assim, a caminha para o orixá no seu ori, né? Onde vai, né, trazer a energia do orixá, né? Essa parte da energia fica sempre ligada ao subconsciente do filho. E as ervas, ela vai trazer, né, o sumo de todas as ervas ali, despertas aquelas energias, né, porque tudo é energia, as ervas são da natureza, traz a energia da natureza, uma energia que só quem faz consegue entender um pouco, né, o que acontece nesse momento. É mais forte, digamos assim, que um batizado. O batizado, muitas pessoas, quando se batizam, nem sente essa energia. Né? Então, essa é uma base sólida da nossa nação, né, de Jejeçá. Então, começando no jogo de búzios para saber qual é o orixá do filho, né? E o mioró, né, é material que vem da natureza, então, para fortalecer essa primeira obrigação, para preparar. Né? Então, deixe aqui seu comentário, qual é a sua dúvida, que tem muitas dúvidas ainda, muita coisa que com certeza deixei aqui para trás por fazer isso, né, de cabeça, né, porque tudo o que eu tenho da religião, pode dizer, está todo dentro da minha cabeça. E no próximo eu vou falar então do burido de burido, não, desculpem, vou falar do Aribibó. O burido de aves é mais adiante, né? Esses vídeos eu vou fazer mais vídeos complementando esse, com certeza, de acordo com as suas perguntas e dúvidas que vão melhorá-lo ainda mais ainda, né? Mas é o início de muita coisa que tem para ser estudado dentro da religião, né? Desde as guias, qual é a guia que vai para cada orixá, de acordo com a sua numeração, né, de cada um, também
aquilo que o filho precisa para fazer a continuidade, né? Os outros orixás, quando fazer o burido diário já vai ser sentado 3 ou 4 orixás, né? Tudo com as suas ferramentas, que aí vai mais ferramentas em cada um, né? Tudo isso eu vou ensinando aqui. Vou ensinar também um pouco sobre as cores da nossa raiz, as cores de cada orixá, as ferramentas de cada orixá, as ervas de cada orixá, que aqui eu passei que é 7 ervas, 6 ervas para Xangô, 8 ervas, né, para Oxum, Iemanjá, Oxalá, né, e eu vou falar um pouco de cada erva, né, de cada orixá, quais as ervas que vão para eles, para que você tenha um entendimento maior ainda dessa feitura. Essa feitura, claro, que tem que ser feita pelo Babalorixá, né? Não pode você chegar e sair fazendo, né? É só como conhecimento. Para chegar a Babalorixá, tem que ter todo esse conhecimento de ervas, tem que ter conhecimento dos orixás, dos nomes dos orixás para ser jogado, né? Tem que ter fundamento total, né? Tem vários outros fundamentos que vão ser colocados junto, né? Na continuidade, as festas, as mesas de beijo, a balança, tudo isso vai ser falado em outros vídeos. A maioria deles vai ser, né, colocado para membros. Por que para membros? Porque tem partes que não devem ser muito abertas, né, para todo mundo. Até para não gerar atrito, né, de uma raiz para outra, para não dizer, isso não pode ser feito assim, né? Mas cada raiz tem os seus fundamentos, tem a sua maneira de fazer, desde as oferendas, como é que as oferendas são feitas, de uma para outra muda, né? Cada raiz tem o seu espaço, tem os seus orixás, né? O candomblé são 16 orixás, se eu não me engano, com nomes diferentes, mas não quer dizer que seja não seja orixá. A gente só não cultua todos os orixás. Na África mesmo são mais de 200 orixás, se eu não me engano. Né? Então, cada região cultua alguns. Né? E a gente cultua, então, 12 orixás, que é Bará, Ogum, Yansan, que é Oiá, Xangô, os de Beije, que não é um orixá separado, porque é Xangô de Beije, Oxum de Beije. Né? Depois vem Odé e Otim, sempre junto, Odé e Otim, né? São 2 orixás, mas sempre junto, né, por ser orixás da floresta, né, e tem muitas lendas sobre eles que eles não podem ser separados. A gente diz são crianças, né, mas são adolescentes e não pode ser separado. Aí depois vem o sangue, vem Obá primeiro, né, depende da linha o sangue, né, Obá, que é a dona da roda, né, a dona da fofoca, né, a dona daquela roda que toca para frente, toca para trás, né? Depois vem Chapanã, que é um orixá de limpeza, um orixá de cemitério, né? Que faz a passagem das almas para o outro lado, ajuda nessa passagem, né? O dono das doenças, das moléstias de pele, câncer, tudo é com esse orixá Chapanã. Depois vem a Oxum, que é dona da doçura, dona da fertilidade feminina, tudo que é relacionado a órgãos femininos, ela que cuida também. Depois vem a mãe Iemanjá, que a gente diz que é a mãe de todos. Essa mãe Iemanjá é a dona do pensamento, tudo que é problemas, né, emocionais, problemas de cabeça, com estresse, depressão, angústia, mágoas, ela ilumina tudo, né? A bipolaridade, tudo que é problemas relacionados, né, à cabeça, quem cuida é a mãe Iemanjá, é a mãe de todos. E depois veio o pai Oxalá, que é o pai maior, né, antes de Olorum, né? Para nós o nome de Deus é Olorum, né? E Oxalá seria, né, no sincretismo Jesus Cristo. Né? Então ele é o dono do Alá, aquele manto branco que cobre seus filhos para trazer paz, entendimento, harmonia. E a gente, então, no próximo vídeo, eu vou falar mais um pouco, esclarecer melhor esse assunto aqui ainda. Eu sei que ficou muitas coisinhas para trás, né? E depois eu vou passar então para o Aribibó. O Aribibó, provavelmente, eu já vou deixar para os membros, por se tratar, né, de ensinamentos que não podem ser abertos. Eu agradeço a todos, muito axé,
né, se querem continuar esse conhecimento, né, até as obrigações maiores, obrigação, né, de Búzios, né, que é feito por Oxalá de Urumilaia, para abrir o filho para poder jogar Búzios, tudo vai ter, né, nos próximos vídeos, né, que são muitos daí, né, esse conhecimento. Se você quer esse conhecimento, coloca aqui, eu quero, aqui embaixo, aqui, e deixa sua dúvida, né, para que eu possa esclarecer já nos próximos vídeos. E para pegar todo então esse conhecimento,